Nunca compre um carro, nunca compre uma casa, viva de aluguel e ande de Uber até o último dia da sua vida. Essa é a tese desse vídeo, é isso que eu faço atualmente e eu vou trazer alguns pontos nesse vídeo explicando por que eu acho que isso se encaixa muito bem no meu estilo de vida atual. Eu não sou casado, eu não tenho filhos e atualmente eu moro sozinho. Inclusive, moro de aluguel. O valor do meu apartamento hoje em dia para compra, ele é de 720 mil reais. E eu pago por mês 3 mil reais de aluguel. Eu tenho esses 720 mil na minha conta. Eu poderia comprar esse apartamento se eu quisesse. Porém, financeiramente não faz sentido. 720 mil vezes 1% dá de rendimento bruto na minha conta em torno de 7.200 reais. Se a gente descontar o imposto e também 50% do valor por causa da inflação e outros afins, né, para não perder o poder de compra, sobra para mim ali algo em torno de 3 mil reais. E 3 mil reais paga o meu aluguel. Então, eu ainda fico com 720 mil na conta e ainda consigo pagar o meu aluguel de 3 mil reais sem problemas, só com esse dinheiro investido. Se eu comprasse o apartamento de 720 mil, já não seria ali tão fácil eu ter essa liquidez do dinheiro, né? Porque 720 mil na minha conta, eu posso resgatar a qualquer momento, ele me rende 1%, é super tranquilo, tá investido no investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Direto. Então, eu tenho esse dinheiro disponível ao momento que eu quiser e o rendimento dele já paga o meu próprio aluguel. É praticamente como se eu estivesse vivendo de graça. Agora, se eu pegasse esses 720 mil e investisse no meu apartamento, comprasse ele, além de eu perder toda a liquidez, porque um apartamento não dá para vender de um dia para o outro, né? O resgate do dinheiro de um apartamento não é D mais um, que nem o do meu investimento, então já tem essa dificuldade que eu perco a liquidez. Sem contar que aqui na minha cidade o mercado imobiliário não é tão aquecido assim. Então dificilmente esse apartamento de 720 mil vai começar a valer 1 milhão, 2 milhões. Provavelmente ele vai continuar nessa faixa de valor durante mais alguns anos, se é que ele não pode desvalorizar também. Mas Vitor, como assim desvalorizar valor de imóvel? Imóvel nunca desvaloriza. Desvaloriza sim, dependendo da cidade. Eu já vi imóvel aí que custava 300 mil sendo vendido por 220. Entendeu? Então, dependendo da cidade, desvaloriza sim. Nem toda cidade é aquele sonho imobiliário onde as coisas triplicam de preço em 5 anos. Não é toda cidade que acontece isso, principalmente em cidade interior, isso não ocorre. Então não caia nisso aí. Questão de carro, também não uso carro, né? Todo o meu meio de transporte eu faço por Uber. Aqui na minha cidade não tem Uber Black, então não existe essa opção de eu pedir o Uber Black, eu só consigo pedir prioridade, ou o Uber normal, ou o Comfort. Normalmente eu sempre peço Uber prioridade, então os Ubers que eu peço sempre chegam ali em 3, 5 minutos, eles já estão ali, ainda mais por ser uma cidade pequena, né? Os Ubers não têm que percorrer um grande caminho para chegar até onde eu tô, então é bem tranquilo. Eu aceito esperar 5 minutos para chegar o meu meio de transporte. Se eu fosse comprar um carro, dificilmente eu iria achar um carro que eu realmente fosse gostar de ter ele por menos de 70 mil, por menos de 80 mil. Além de que com um carro eu vou ter o gasto ali do IPVA, eu vou ter o gasto do combustível e no final vai ficar bem perto ali do valor que eu gasto com Uber. Até porque aqui, cidade pequena, o Uber não é tão caro não. Não é tão pequena a ponto de não ter Uber, mas também não é tão cara a ponto do Uber ser caro demais. Então fica ali num ponto, né, no sweet spot perfeito. E eu acredito que nos próximos anos, principalmente a geração Z, vai viver assim, cara, viver de aluguel e andar de Uber. Hoje em dia, cara, comprar uma casa, comprar o carro, já não é uma grande conquista. Antigamente, tanto pelo preço dos imóveis, como também pelo preço dos carros, era muito interessante sim você ter sua casa própria, você ter seu carro próprio, porque isso trazia um certo nível de segurança e você não tinha que pagar, sei lá, 200 mil reais por um terreno, né? Com 30 mil, com 20 mil, você já comprava um bom terreno e conseguia construir sua casa. Hoje em dia isso não existe mais. Então é até por isso que eu acho que o futuro da geração Z é justamente você não possuir nada e você viver uma vida mais livre, de certa forma até economizando e não se expondo ao risco do mercado imobiliário ou ao risco de comprar um bem material mais caro como um carro. Isso se deve também pela alta taxa de juros do Brasil. Se a taxa de juros hoje em dia tivesse em 1, 2%, daí eu acho que sim, valeria a pena você financiar as coisas, você comprar um imóvel, porque daí o aluguel que você ia receber do seu imóvel ia render mais que a taxa de juros. Porém, num cenário com taxa de juros de 14%, você não vai conseguir cobrar 1% em cima do valor do imóvel como aluguel. Normalmente vai ficar na faixa ali de 0,5%. Então,
faz muito mais sentido você só investir esse dinheiro e receber 1% e usar metade do valor do rendimento para pagar o aluguel, que nem eu faço. Nossa, passou um passarinho bem alto agora. Sem contar que tendo o dinheiro na conta bancária, você fica muito mais livre, né? Eu poderia simplesmente, é que no caso eu peguei no meu contrato um contrato de aluguel de 1 ano, de 2 anos e meio. Mas, se eu não tivesse colocado esse contrato, eu poderia ficar trocando de apartamento de 6 em 6 meses, sem problemas, morando em qualquer lugar do Brasil, sem ter que colocar o meu capital em alguma cidade ou algum bairro determinado, entendeu? Eu posso ter o meu capital no meu bolso e eu posso morar em qualquer lugar do mundo com esse capital rendendo 1% todo mês que vai pagar meu aluguel. Desse jeito, morando de graça em qualquer lugar do Brasil. A questão do carro, do meio de transporte também. Quando você compra um carro, dificilmente você vai conseguir levar esse carro para outro país. Ou às vezes, pode ser até difícil ficar andando com esse carro em vários estados diferentes, né? Então, quando você anda de Uber a gente tem no Brasil inteiro, a gente tem em várias regiões do mundo, né? Praticamente no mundo inteiro tem Uber. Então, você simplesmente leva todos os seus bens na palma da sua mão, no seu celular, no seu banco digital. Na palma da sua mão você tem o que vai pagar a sua moradia e também o seu meio de transporte, simplesmente com um celular. Antigamente, você teria muita mais coisa física, né? Hoje em dia, a gente, principalmente aqui da geração Z, a gente não tem essas coisas que nos prendem a lugar nenhum. A gente pode simplesmente viver em qualquer lugar, porque tudo que a gente precisar está na palma da nossa mão. Minha moradia está na palma da minha mão. O meu meio de transporte está na palma da minha mão. Então, provavelmente pelos próximos 5, 10 anos, ainda mais nos próximos anos que eu quero viajar ao mundo, não pretendo comprar nenhum imóvel e também não pretendo comprar nenhum carro. Eu vou viver de Uber e viver de aluguel. Eu acho que esses são uma dos maiores privilégios da nossa geração. Poder viver de qualquer lugar do mundo e levar tudo consigo na palma da sua mão. E além da minha moradia e do meu meio de transporte estar na palma da minha mão, a minha fonte de renda está na palma da minha mão também. Ou, no meu caso, né, que eu tenho um MacBook, está numa mochilinha que eu levo nas costas. Essa mochila, né, e é basicamente o meu celular e o meu notebook, que é a minha impressora de dinheiro, que eu uso para sair por aí, ir para qualquer lugar e fazer meu dinheiro de qualquer lugar e morar em qualquer lugar e me transportar, né, usar meios de transporte em qualquer lugar. Isso é uma coisa que as gerações antigas não tinham essa liberdade de trabalhar do lugar que quiser, não tinham essa liberdade de morar onde quiser, não tinham também 1% de juros ao mês em todo o capital que a pessoa tem investida. Não sei até que ponto que vai ficar com essa taxa alta de juros aqui no Brasil, mas nos últimos 5 anos eu venho aproveitando muito essa taxa para crescer meu capital sem risco nenhum, investindo no investimento mais seguro do Brasil, que é o Tesouro Direto. Então, de certa forma, sim, a gente, geração Z, está vivendo num mundo onde o imóvel é muito caro e onde os carros, né, os bens materiais são muito caros. Mas tem um detalhe, você não precisa de nada disso para viver. Você não precisa ter uma casa e você não precisa ter um carro para viver bem. Você precisa ter uma fonte de renda que você consegue levar na sua mochila e um celular, porque o seu celular vai ser a sua moradia e o seu meio de transporte. Porque você vai pagar os aluguéis todos ali no celular, morando de qualquer lugar, e também você vai ter o meio de transporte ali na palma da sua mão, que é o Uber. É um momento de liberdade extrema, né? Sem vínculo nenhum a nenhum lugar. Esse é o poder da geração Z. E é óbvio, para você construir uma fonte de renda que você consegue levar na sua mochila, você tem que ter uma certa habilidade, vender um serviço, vender um produto na internet. Usar da internet, né, que é uma coisa que surgiu bem recentemente no mundo, se comparado com as outras gerações, usar isso ao seu favor. Ainda mais a maioria da geração Z, que já acompanhou toda essa trajetória ali de evolução tecnológica, sabe mexer em computador, sabe mexer em celular, tem mais familiaridade com a internet, usar tudo isso não para ficar vendo reels no celular o dia inteiro, mas para criar uma fonte de renda que você vai levar na sua mochila para qualquer lugar do mundo que você viajar. Bom, mas eu acho que é isso. Esse vídeo vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo.